Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade aos assuntos, né, das nossas aulas. E hoje eu venho falar sobre as alterações químicas, bioquímicas e microbiológicas de frutas e hortaliças. Então nesse primeiro vídeo, né, esse que eu estou gravando, eu vou limitar as alterações químicas e bioquímicas. As microbiológicas eu vou fazer em outro vídeo. Então darei continuidade com outro material que eu vou elaborar. Então, vamos começar aí com alterações bioquímicas, né, ou químicas. Então, eu vou iniciar pelas enzimas, né. Sobre as enzimas, algumas vezes a sua presença é vantajosa, no caso de frutas e hortaliças, e pode ser aproveitada para melhorar o sabor, a textura ou a aparência dos alimentos. Então, já estudamos em aula que as enzimas têm a participação também no processo de amadurecimento de determinadas frutas. Tá? Essa é uma vantagem da enzima nativa, né, produzida lá no próprio vegetal, e lá estando, ela promove as suas alterações que pode ser vantajosa. Então, nós vimos que esse processo de amadurecimento ele é bastante complexo porque ele envolve desencadeia, né, várias reações, várias atividades para promover essa questão aí de melhoria de sabor, a textura, né, porque tem que ter a hidrólise do amido, no caso, e a aparência dos alimentos. Aparência porque tem algumas enzimas que vão degradando a clorofila para que ela vai perdendo a coloração verde, clorofila verde, né, e vai ganhando a coloração desejável lá, que normalmente é amarelo ou vermelho, para alguns frutos quando estão maduros. E a gente pode fazer a utilização dessas enzimas também a nível de indústria, mas nos slides seguintes, eu vou detalhar mais com relação do uso para melhorar algumas características sensoriais dos alimentos. Então, outras vezes, as enzimas podem induzir reações indesejáveis, como a rancidez produzidas pelas lipases. Então, a lipase é uma enzima específica que atua sobre os lipídios, e a sua atuação sobre os lipídios normalmente desenvolve o gosto, né, o sabor de rancidez nos alimentos. Então é um fato, né, um exemplo de caso indesejável. Ou reações de escurecimento devido à atividade das oxidases. Essa a gente fala muito em aula, né? As reações de escurecimento devido à atividade da polifenoloxidase, que é uma enzima que promove essa alteração de cor nos alimentos. Então a gente lembra lá, né, a banana remove a casca, ela dentro de alguns minutos ela começa a ter atividade, né, porque está exposta ao oxigênio e aí traz essa reação de escurecimento. Maçã também é um exemplo clássico disso. É o controle dessas reações que determina em grande parte a qualidade do produto processado. Então, quando vamos trabalhar na indústria com esse tipo de matéria-prima que contém essas enzimas, a gente tem que ter noção, né, para fazer um controle para que essas reações elas sejam minimizadas ou para que elas não aconteçam, para que cause algum tipo de alteração na matéria-prima que venha afetar a qualidade do produto final, que é o produto processado. Então, na célula viva, né, então ainda estou falando lá da fruta, do fruto intacto, né, lá o seu tecido vegetal, e ele tem célula viva. E lá nessa célula, a gente tem que ter conhecimento que a ação enzimática pode ser controlada por vários mecanismos, né? Mas quando essas células são danificadas, como ocorre durante o processamento das frutas, que vai ocorrer, né, porque você tem que ou triturar ou descascar, então tem que ter aí uma intervenção nessa integridade da fruta. E aí, isso que a gente chama, né, de danificação das células. E isso vai ocorrer durante o processamento. Então, o controle desse mecanismo deixa de existir e as reações enzimáticas podem então ocorrer descontroladamente,
causando transformações indesejáveis até mesmo em alimentos congelados. Quando eu falo em alimentos congelados, não é que lá durante o congelamento vai ter atividade enzimática, não. Mas no momento de descongelamento, a enzima ela permanece lá no alimento congelado, na matéria-prima congelada, matéria-prima vegetal. Ela não vai ter atividade, mas na hora que for descongelar, por isso que eu coloquei essa questão em alimentos congelados. A estrutura celular ela vai ser rompida. Aqui que começa o início do problema, né? É onde que a gente vai... Esse problema ele vai ter que acontecer porque você tem que fazer o processamento, que é o descascar ou extração da polpa. Então isso aqui é necessário, né? Que ocorra o processamento e vai romper a estrutura celular. E aí o que ocorre, né, durante o processamento? A enzima ela vai ser liberada e ela na presença de oxigênio ela vai oxidar os compostos fenólicos na presença desse oxigênio, por isso que é oxida, né, a palavra oxida, presença de oxigênio. E aí vai formar uma nova substância química, que é conhecido como quinonas. E essas quinonas, né, por sua vez, elas vão se polimerizar. O que é as quinonas se polimerizarem, né? Elas vão conectar a elas mesmas. E aí elas vão formar um polímero, né? Que vai ser uma molécula química com várias unidades de quinonas ligadas. E aí vai formar uma substância, que é uma substância conhecida nossa, que é as melanoidinas. Ela também é conhecida como melanina e pigmentos de coloração escura. Então, as melanoidinas têm a característica de colorir de forma escura o alimento. Então, isso aqui é o resumo do escurecimento enzimático lá na maçã, tá? Ou na banana ou outras frutas. Então, isso aqui é o resumo do fenômeno de escurecimento enzimático. Dentro aqui das enzimas das frutas, né? Eu coloquei aqui as principais enzimas das frutas e suas ações. Então, eu vou passar para o slide seguinte, mas eu volto, ó, só para vocês verem. Então, aqui nós temos na primeira coluna o tipo de enzima e na segunda coluna qual é a ação, qual é a atividade que essa enzima causa lá na matéria-prima. No caso lá da fruta, da hortaliça. Então, olha só, a polifenol-oxidase. Então, toda enzima tem ela termina com ase, ó, ase. E aqui, esse prefixo no nome é onde ela atua. Então, aqui é uma polifenol-oxidase, né? Ela vai atuar sobre os polifenóis. São substâncias químicas presentes lá nos vegetais. Então, olha aqui, ó, a polifenol-oxidase, ela vai catalisar, ou seja, ela vai acelerar a oxidação de fenólicos. Então, ela vai colocar oxigênio lá no agrupamento fenólicos, tá? É uma molécula química lá do alimento. E quando ela promove essa aceleração, né, de oxidação de fenólicos, acaba resultando na formação de polímeros na cor amarronzada, que é o caso que eu acabei de explicar. Vou até voltar no slide aqui, ó. Aqui o que é formado? Melanoidinas. As melanoidinas conferem coloração escura em determinados alimentos. Então, a próxima enzima presente nas frutas, poligalacturonase, catalisa a hidrólise de ligações glicosídicas entre resíduos de ácidos poligalacturônicos adjacentes de pectinas. Então, é uma parte da pectina, isso daqui, ó, resultando no amolecimento dos tecidos. Então, quando eu falava lá em aula sobre o amadurecimento dos vegetais, quando eu falava muito que, no caso, a fruta ela está no seu período de maturação, ela já foi desenvolvida completamente, ela não está madura, e você pega a mesma fruta, ela já madura. A gente nota que aquela que estava madura, ela teve um amolecimento dos tecidos, que tornou ela mais agradável ao consumo. Então, esse amolecimento dos tecidos é proveniente muito, né, também da atuação dessa enzima, que é a poligalacturonase. Ela vai lá, quebra uma parte da cadeia da pectina, que vai resultar no amolecimento dos tecidos.
Então, ela tem uma atividade interessante e importante lá no processo de amadurecimento. Nós temos aqui a pectinesterase. Ela catalisa, né, a desesterificação de ácidos poligalacturônicos das pectinas. É uma parte química dessa molécula química aqui, conhecida como pectina, que pode resultar no endurecimento do tecido e separação de fase nos sucos. Essa aqui é bem clássica, quando eu uso esse exemplo em aula, quando faz um suco, principalmente aquele suco de laranja. A pectinesterase, ela vai fazer essa desesterificação dos ácidos poligalacturônicos que estão conectados à pectina. E aí, quando isso acontece, a atuação dela fazendo essa desesterificação desses ácidos lá da molécula química de pectina, vai fazer o quê? Vai resultar no endurecimento do tecido. E isso vai induzir a separação de fase em suco. Então, lá industrialmente, né, a gente tem que dar um jeitinho nela aqui para que isso não aconteça. Outra enzima de importância lá nas frutas, né? A lipoxigenase. Ela vai catalisar a oxidação de lipídios, resultando em sabor e odor indesejáveis. Então, isso aqui me fez lembrar da nossa disciplina de tecnologia de alimentos lá no módulo 1. Eu lembro que eu passei a reação, eu mostrei a cadeia de lipídio, eu mostrei algumas vias de rancificação do lipídio, e uma delas foi essa aí, oxidativa. Então, moléculas de oxigênio vão incorporando, vão entrando ali na cadeia dos lipídios, e quando isso acontece, essa oxidação, esse lipídio ele muda o sabor do alimento. Então, vai ter um sabor e odor indesejável. Então, é uma reação que não é benéfica aí no processamento dos alimentos. Nós temos aí a próxima enzima, que é a ácido ascórbico oxidase. Então, esse ácido ascórbico, relembrando, é a mesma coisa que vitamina C, tá? Então, esse ácido ascórbico oxidase vai atuar, né? Vai catalisar a oxidação da vitamina C, que é o ácido ascórbico, resultando em perda de qualidade nutricional. Então, quando esse ácido ascórbico ele é oxidado, ele vai perder essa qualidade nutricional, porque é a vitamina C. E nós temos aqui uma outra enzima, que é a clorofilase, que vai catalisar a remoção do anel fitol da clorofila, resultando na perda de cor verde. Então, a molécula química de clorofila ela tem um fitol. E quando esse fitol é removido através da atividade dessa enzima, a gente vai ter uma perda significativa da intensidade da cor verde nos alimentos. Então, essas enzimas, né, voltando aqui o slide, elas são importantes a gente ter conhecimento da sua existência lá nos vegetais. Vou comentar um pouco mais detalhadamente sobre a polifenol oxidase. A gente chama ela de PPO, polifenol oxidase. Ela está presente naturalmente nas frutas, né, e reage com os compostos fenólicos contidos nas frutas, igual eu já comentei e citei em slides anteriores. Entre esses compostos, os que estão mais sujeitos a esse tipo de oxidação desses compostos químicos lá nas frutas é o catecol, tirosina, o ácido cafeico, o ácido clorogênico, ácido gálico, taninos, antocianinas e flavonoides. Então tá cheio de substância química que está ali suscetível ao ataque da polifenoxidase. Então a polifenoxidase tem um monte de caminho, um monte de via para atuar lá nos componentes químicos das frutas, né? E vai reagir com os compostos fenólicos dessas substâncias. O aparecimento de uma coloração preta ou marrom, devido à atuação da polifenoxidase, né? O aparecimento de uma coloração preta ou marrom se dá quando o tecido vegetal sofre uma ação física, que já foi dito em slide anterior. Quando ele é macerado, quando ele é prensado, quando ele é cortado, né? Porque isso é necessário para fazer o processamento. Então nós temos que considerar também as etapas de descascamento, né, dessas frutas, corte ou trituração. Ainda sobre a polifenoxidase, essas enzimas oxidativas podem causar o escurecimento não somente durante o armazenamento do produto,
sobre baixas temperaturas, mas também quando descongelado, que foi o caso que eu já citei. Então, se você guardar matéria-prima congelada, durante o congelamento não haverá atividade dessa enzima, então não vai ter escurecimento enzimático, mas no processo de descongelamento ela volta a ter atividade. Então essa é a justificativa. Então esse problema ele pode ocorrer com polpas congeladas. Pensa a indústria, né, que fabrica geleia, doce de barra, doce de massa, ela tem que congelar as polpas das frutas para ir utilizando ao longo do ano. Ela não tem aquela fruta o ano todo sendo produzida, então ela congela. E essas polpas congeladas que posteriormente vão ser utilizadas como matéria-prima, né? Produção de sorvete, doce e outros produtos industrializados. Então a gente tem que fazer o quê? Com que ela seja congelada, mas sem a presença das enzimas. Então a gente promove o branqueamento, que a gente submeta esses vegetais numa temperatura alta por um espaço de tempo curto, com a finalidade da inativação enzimática. Então, inativando essas enzimas, aí que essas polpas, né, ou frutas estarão prontas para serem congeladas, mantendo a qualidade, as qualidades sensoriais, para não afetar lá o produto final. Nós temos uma enzima que já foi citada, né? Um acentinho que está errado agora que eu vi, gente. É ácido ascórbico oxidase. Então, ácido ascórbico, já falei que é vitamina C, é uma enzima oxidativa, então ela precisa de oxigênio para ter atividade e ela vai degradar essa molécula aqui lá na fruta. Então, com relação às enzimas que atuam sobre as vitaminas, se destacam as reações oxidativas do ácido ascórbico, que eu chamo de vitamina C também, pelo ácido ascórbico oxidase, porque é uma enzima, pela ácido ascórbico oxidase, em presença de oxigênio molecular e a oxidação de vitamina A e carotenos pelas lipoxidases. Então tá vendo aí que a gente tem essa enzima que vai promover a degradação. O ácido ascórbico oxidase está presente em frutas cítricas e durante a extração de sucos ocorre a oxidação do ácido ascórbico pela oxidase. Então você fez o suco, fruta cítrica, rica em vitamina C, laranja, limão, e depois que você fez essa extração e liberou essa enzima, lembra que elas ficam lá presas, guardadinhas dentro das células, mas elas foram liberadas? Então, esse suco, ele começa, na presença de oxigênio, ele começa a ter uma degradação do ácido ascórbico. Por isso que é importante fazer o quê? A inativação dessa enzima para que não tenha perda de valor nutricional. Então, assim, é importante inibir o ácido ascórbico oxidase, essa enzima, mantendo os sucos durante curtos períodos de tempo a baixa temperatura, desaerando o suco para eliminar o oxigênio e finalmente pasteurizando-o para inativar as enzimas oxidantes. Então isso aqui é a indústria, ó. Isso aqui é a visão da indústria, isso aqui é a estratégia que a indústria utiliza quando trabalha com frutas ricas em vitamina C e pensando aí em preservar o seu valor nutricional. Então é importante o quê? Fazer o controle e a inibição do ácido ascórbico. Então eles vão lá, colocam em temperatura baixa, faz a desaeração do suco para tirar essa presença do oxigênio, porque ela é oxidativa, oxidase, e aí depois ele vai ser pasteurizado. E aí inativa a enzima, resolvido o problema. Então a gente está com a enzima, a gente sabe do problema, da interferência dela, mas a gente tem recurso tecnológico para controlar esse problema. Pectinases. Então, essas enzimas atuam sobre as substâncias pêcticas das frutas, causando amolecimento e a perda de sua consistência. Isso já foi muito dito em aula e isso vai ajudar. Porque eu falava várias vezes que essas substâncias pêcticas são como se fosse a estrutura de um edifício, a ferragem, o vergalhão. Então, como se a fruta fosse o edifício e a pectina está ali dando a estrutura para essas frutas. E a atividade da pectinase sobre as pectinas, né, ocorre na sua quebra e vai promover, né, vai desenvolver o amolecimento e a perda de consistência. Então, a enzima, a pectina metilesterase,
Eu deveria ter escrevido por extenso, mas desculpa, mas eu estou enviando texto, gente, dessas aulas, desses slides. Os textos que eu estou postando também são bem mais completos. Então, acabou sendo um vício colocando aqui a abreviação PME, pectina metilesterase. Então, essa enzima é encontrada com bastante frequência em muitas frutas, sendo elas laranja, o abacaxi tem muita, o maracujá e outras, que são utilizados na produção de sucos. E neste caso, sua inativação é muito importante, porque ao degradar as pectinas em ácidos pêcticos e pectínicos, que são substâncias menos solúveis, ocorre a separação de fase do suco, com consequente perda de viscosidade. Então, essas frutas que eu citei, elas são altamente industrializadas no Brasil, todas essas aí, laranja, o abacaxi e o maracujá, faz-se muito suco integral ou néctar. Então, a gente já identificou um probleminha aí, ó. Tanto é que quando a gente faz em casa os três sucos aí, ó, dessas frutas, laranja, abacaxi e maracujá, todos têm separação de fases quando você faz em casa. Todos. Porque essa pectina metilesterase, ela está presente nesses exemplos de matéria-prima aqui, ó. Laranja, abacaxi e maracujá. E ela vai promover o quê? Ela vai degradar as pectinas em ácido péctico e pectínicos. Essas novas substâncias que foram formadas devido à atividade dessa enzima sobre a pectina, essas novas substâncias formadas, essas duas, ácido péctico e pectínico, são substâncias menos solúveis em água. Por isso que vai induzir a separação de fase no suco, né? E se essa substância aqui, pectina, estava conectada na água e essas novas substâncias formadas não têm solubilidade em água, uma boa solubilidade, então vai ter o que? Mais água livre e justifica-se a perda de viscosidade do suco. Então na hora que você acaba de fazer um suco de laranja, de abacaxi e maracujá, ele tem uma viscosidade. Passa alguns minutos que houve a atuação da pectina metilesterase sobre as pectinas, a viscosidade vai ser diminuída e vai ter uma indução de separação de fases. Então a indústria tem que dar um jeito nessa enzima. Tá? Então a gente tem que promover lá processos tecnológicos adequados para fazer a sua eliminação, que normalmente é alta temperatura. Outras enzimas, que eu vou falar de uma forma mais sucinta, porque não tem tanto, né, interferência nos produtos finais ou durante o processamento, né? Tem outras enzimas que os pigmentos também estão sujeitos à ação da enzima clorofilase e da antocianase. Essas enzimas, elas atuam descolorindo alimentos ricos em clorofilas e antocianinas. Clorofila é verde e antocianinas são aquelas frutas vermelhas quando maduras. Então, se essas enzimas existem nesses vegetais, é porque elas têm alguma função, alguma atividade importante lá na fisiologia, no processo de amadurecimento. Mas quando a gente já vai pegar essa matéria-prima, essas frutas, e vai fazer a transformação dessa matéria-prima em algum produto, aí essas enzimas podem interferir. Então a gente tem que ter conhecimento que elas são essenciais ali no processo de amadurecimento, né, de tornar o produto mais favorável, mais aceitável para consumo, mas no ponto de vista tecnológico elas podem trazer algumas interferências negativas. Então o objetivo de falar dessas enzimas é de despertar esse olhar com relação a essas enzimas. Bom, inativação das enzimas. Então a gente teve o conhecimento de que elas interferem, muitas de forma negativa na matéria-prima, que vai afetar lá no produto final. Então nós temos que encontrar meios de fazer a inativação das enzimas. Então, para que os alimentos processados se conservem por mais tempo, é necessário não somente que os micro-organismos sejam destruídos, mas também que a atividade enzimática seja inibida ou bloqueada. Claro, isso é evidente.
Então, quando eu falo em conservação, principalmente de matéria-prima vegetal, em primeiro lugar, o meu foco vai lá para o micro-organismo. E secundário, de forma secundária, né, a questão enzimática. Isso aqui é uma regra para quem trabalha com produtos de origem vegetal. Então, poucos são os métodos que podem ser empregados para inibição enzimática em alimentos devido a problemas de toxidez, desenvolvimento de aromas indesejáveis e inviabilidade econômica. Tá, mas nós temos solução para alguns casos. Então, ainda dentro desse assunto, né, inativação enzimática, os processos industrialmente utilizados nesse controle da inativação das enzimas podem ser resumidos nos seguintes. Então, no slide anterior eu falei que não tem muitos, mas existem alguns que são extremamente eficazes. Isso que é a boa notícia. Então, aqui, ó, nós temos o recurso de fazer a adição de inibidores químicos e antioxidantes. Então, antioxidantes, né, são aquelas substâncias que sequestram oxigênio. A maioria das enzimas que eu falei anteriormente são oxidativas, elas necessitam da presença de oxigênio. Então, tendo aqui os antioxidantes, inibe a atividade dessas enzimas. Então, nós temos aqui os inibidores químicos e antioxidantes como exemplo, dióxido de enxofre. Tá? Ele pode ser usado na forma gasosa ou na forma de sulfito. A mais utilizada é essa aqui, ó, na forma de sulfito. Pode ser utilizado antioxidantes. Eles têm sido utilizados na forma de ácidos orgânicos. Por exemplo, quais ácidos orgânicos? O ácido ascórbico, o ácido cítrico, o ácido málico. Então, são ácidos orgânicos naturais que atuam como antioxidante na prevenção da atividade de algumas enzimas oxidativas. Eu posso usar isso aqui para todas as situações? Não. Aí tem que ter um estudo um pouquinho mais aprofundado para ver qual é a matéria-prima que você vai trabalhar e aí você consegue ver quais desses ácidos orgânicos podem ter uma boa atividade antioxidante. Tá? Isso a gente tem muito na literatura, em livros e em artigos científicos, teses e dissertações. Esse sulfito, gente, ele é mágico, tá? Ele inibe muito a atividade de enzimas oxidativas. Então, o sulfito, por exemplo, vai promover ali a remoção da casca de meia tonelada de banana para fazer doce. Então, até remover essas cascas, da primeira até a última, do primeira unidade até a última, aquelas primeiras que já foram removidas a casca, elas já estão passando pelo processo de oxidação. A polifenol-oxidase já vai estar promovendo o escurecimento. Mas quando você deixa essa matéria-prima, banana lá, com a casca removida, imersa numa solução contendo uma quantidade de sulfito, não haverá atividade dessa enzima. Mas é um caso reversível. Então você tem ali, colocar a matéria-prima banana imersa numa solução contendo sulfito, mas você tem que ter um tempo para retirar e colocar ela para processar. Então você tem que levar ela para o tacho para fazer o branqueamento ou já vai fazer o produto, mas não pode ficar por muito tempo, porque a reação acaba sendo reversível, acaba permitindo, depois de um tempo, a atividade dessas enzimas. Nós temos a outra estratégia, é uma tecnologia também, que é a remoção do oxigênio. Esse processo apresenta grandes vantagens em curto prazo. A simples exclusão do ar e da superfície pode não ser suficiente para evitar as reações oxidativas causadas pela presença de oxigênio existente nos tecidos. É uma estratégia também, tá? Mas cuidado, porque dependendo, se ainda tem enzima, eu enxergo que se tem a enzima, se tem a presença lá no vegetal, eu enxergo que ele ainda está vivo, ele ainda tem lá as suas atividades fisiológicas que nós já estudamos, respiração, transpiração. Se ele tem respiração e tem remoção de oxigênio, dependendo do tempo, né, isso pode entrar na rota fermentativa. Mas essas opções apontadas acima, gente, são as mais usuais, tá? Utilização de sulfito ou de algum antioxidante que é um ácido orgânico. Nós temos aqui o mais eficaz de todos, que é o tratamento térmico. Esse processo consiste no meio mais eficiente para a inativação de enzimas. Ele é mais garantido, ele é mais assertivo.
Só que em certos casos ele é inviável, igual vai remover casca de banana, vai colocar no tacho. Então ali nesse remoção da casca e levar para um tacho, o volume ainda não é suficiente para fazer um tratamento térmico. Então você vai usar o recurso que eu falei anteriormente, que é a utilização do sulfito ou de substâncias antioxidantes. A polifenoxidase, por exemplo, envolvendo aqui a questão do tratamento térmico, né, é completamente inativada a 90 graus durante 8 segundos. Então, por isso que a maioria das indústrias adotam um sistema de 100 graus para branqueamento na matéria-prima vegetal. 100 graus é uma temperatura que não pode ser fixada para tudo, para todos os vegetais e todas as matérias-primas, como eu já comentei. Algumas frutas ou legumes ou verduras, 100 graus pode ser muito. Então imagine lá uma acerola e uma batata. Na batata, tranquilo. Para uma acerola, de repente, a temperatura é um pouco agressiva, pode danificar a estrutura. Mas, desde que seja acima de 90 graus e 8 segundos, garante a inativação da polifenoxidase. Então, no entanto, é preciso um controle efetivo do tempo de aquecimento a altas temperaturas para que a enzima seja inativada sem provocar mudanças significativas no aroma, sabor e textura do produto. Isso está sendo dito, gente, de encontrar, né, um binômio de tempo e temperatura ideal, porque no caso que eu citei, por exemplo, fruta, né, acerola, pode ser que 100 graus seja muito, e aí ela pode ter um início de cozimento. Se essa acerola for utilizada para elaboração de néctar, o sabor do suco vai ser afetado. Então, de repente, é você descobrir ali 90 graus, 8 segundos, ou 91 graus e diminuir 1, 2, 3 segundos para ver se tem inativação enzimática. Porque altas temperaturas também acaba conferindo esse sabor de cozido nas frutas. Bom, como eu falei, esse assunto aqui eu vou gravar um novo vídeo para a gente não misturar os assuntos. A enzima ficou nessa parte, nessa aula que eu gravei, e no próximo vídeo eu venho falar sobre micro-organismos.